Pessoal, vamos para o assunto dessa semana, que é equações de primeiro grau. Até comentei com vocês no encontro na sala de aula virtual e agora eu vou explicar certinho aquilo lá que eu comentei. Pessoal, nós temos três opções para tipos de equações, tá? Então a gente tem as possíveis. As equações possíveis são as que têm um valor para a incógnita, tá? O que isso significa? Um valor para incógnita que você vai resolver e vai encontrar x igual a um número, tá? Pode ser um número inteiro, um número fracionário, positivo, negativo, mas não importa, x igual a alguma coisa, tá? Vou dar um exemplo aqui disso para vocês, que seria uma equação normal, dessas que a gente já tem resolvido aí há bastante tempo, tá? Vou dar um exemplo aqui, 4x mais 1 igual a 5. Então, 4x, 5 menos 1, x igual a 4 sobre 4, x igual a 1. Ó, x igual a um número, né? Então, essa equação ela é possível, tá? O que pode acontecer em outras situações, tá? Pode acontecer de você ter uma equação que seja impossível. O que isso significa, tá? Significa que, deixa eu apagar aqui, significa que você não vai ter solução, tá? Como que isso pode acontecer? Então, as impossíveis não têm solução. Então, é aquela que você chega em x, em 0x igual a zero. Opa, perdão. Igual a um número. Vou colocar aqui um exemplo 5, tá? Então, 0x igual a 5. O que acontece aqui? X vai ser 5 dividido por zero. Divisão por zero não existe. Se divisão por zero não existe, quer dizer que não tem solução. Isso aqui é um absurdo, né? Você chega, a gente fala assim, matematicamente, a gente fala, é um absurdo. Você não pode ter uma divisão por zero, tá? Vou dar um exemplo para vocês. 2x, deixa eu colocar aqui que é um exemplo. 2x mais 2 mais 5x igual a 7x. Uma equação comum, assim, aparentemente, né? Aí, ó, 2x mais 5x, 7x. Mais 2, só estou copiando ali a parte do mais 2, igual a 7x também só estou copiando. Quando você ficar aqui, ó, 7x menos 7x, esse aqui passou para lá negativo, e menos 2 aqui, ó, passou para cá negativo também, vai ficar 0x igual a menos 2. É aquilo que acontece, né? X não pode ser isso aqui porque não existe, tá? Não existe. É absurdo. Então, o que significa? Que essa equação aqui, ela é impossível, não tem solução nenhuma, tá? Não tem nenhuma solução. Beleza? E a última opção que a gente tem é se você tiver equações indeterminadas. Vou falar para vocês o que acontece nesses casos. Indeterminadas. As equações indeterminadas, elas têm infinitas soluções. Por isso que você não consegue determinar, porque são muitas soluções. Então, é aquele caso que você vai ter 0x igual a zero no final, tá? Claro que zero vezes qualquer coisa é zero. Então, esse x pode ser realmente qualquer coisa. Ou seja, você não sabe definir. Por isso que você não sabe determinar, a gente chama de indeterminados. Vou dar um exemplo também. 8x
mais 56 menos 30 mais 12x igual a 20x mais 26. Como é que vai ficar isso aqui então? Eu vou juntar esse 56 menos 30 aqui. Vai ser 26 aqui. Aí, este 8x mais 12x vai ficar 20x, tá? Que acabou ficando bem assim, ó, 20x mais 26, acabou ficando igual, né? Então, o que que vai acontecer? Eu vou trazer o 20, esse 20 fica aqui. Esse 20 eu vou trazer com o sinal trocado. Esse 26 fica aqui. E esse 26 eu vou trazer com o sinal trocado. Aconteceu exatamente o que a gente tinha previsto, né? 0x igual a 0. Isso aqui tem infinitas soluções. Por quê? Porque qualquer valor que eu colocar no lugar do x vai fazer com que essa igualdade seja verdadeira. 0 vezes qualquer coisa é 0. Né? Então, eu não consigo determinar um valor para x. Ou alguns valores, eu consigo determinar todos, né? Então, isso significa indeterminação, tá? Outra coisa importante também é que o livro de vocês traz muito bem isso, é que você tem que tratar a equação, gente, na hora, né, por exemplo, de resolver uma equação possível, uma equação comum. As possíveis são as mais comuns, são as que a gente mais usa para resolver problemas, né? Você tem que ver a equação como sendo uma balança. Opa, perdão, certo? Isso significa que tem que estar equilibrado. Então, quando a gente escreve, por exemplo, né, que 5x é igual a 25, você está dizendo que essa igualdade vale. Então, o que que tem que ir no lugar do x para que valha? É isso que você procura para a resolução de uma equação, né? Então, o livro vai trabalhar bastante com isso nos primeiros exercícios que eu pedi, tá? E depois ele vai trabalhar lá pela página 57, ele vai começar a te dar um passo a passo para você resolver problemas equacionando, tá? Esses problemas. Equacionar um problema é transformar aquela linguagem ali natural que você está lendo, né, do dia a dia, numa situação, problema, você transforma numa linguagem matemática, que é algébrica, tá? Então, um exemplo ali que o próprio livro falou também, né? O quíntuplo de um número, então 5x. Estou fazendo, gente, como exemplo, exercício 1 da página 57, tá? O quíntuplo de um número, 5x, adicionado mais a terça parte dele, então a terça parte do número que a gente chamou de x, resulta igual no dobro desse número, então no dobro desse número acrescido mais 10 unidades, acrescido de 10 unidades, então mais 10. Que número é esse? Se você resolver essa equação aqui, você acha um número que é, né? Você vai encontrar x igual a 3, quero que você faça essa questão sozinho. Só para você entender o que é equacionar. Então, eu li aquela frase ali, né, aquele texto e transformei numa equação. Isso significa equacionar. Tem um quadrinho verde explicando isso ali em cima. E em cima do quadrinho verde tem um exemplo, né? Que ele vai fazendo um passo a passo ali com você. Então, essa matéria dessa semana, mais do que nunca, estudar pelo livro vai ser importante, tá bom? Gente, até semana que vem. Tchau, tchau.